É, né? Eu sempre digo e repito. Estou festejando porque entrou de primeira. Já vamos começar. E logo, logo, o doutor Ricardo Valdez vai estar aqui com a gente. Hoje é a resposta para a pergunta que toda semana a gente recebe. Por que que depois dos 40 eu não consigo emagrecer? Ou então fica menos fácil? Fique ligada, que vai ser super legal hoje. Nós já temos mais uma nutricionista aqui, a doutora Hilda. Boa noite, Amílcar. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Então, o tema hoje é maravilhoso, né? Qual é o É, maior erro das pessoas com mais de 40 anos quando querem emagrecer? Porque será que é comer demais? Comer de menos? Comer proteína? Não comer proteína? Qual é o maior erro dessas pessoas? Então, antes da gente começar, a gente sempre pede isso, porque multiplicar o bem, não faz mal, faz sempre bem. Então, eu vou pegar meu dedão aqui e vou convidar mais algumas pessoas para participarem da live. Que tal você fazer o mesmo? Se eu você estou fazendo o mesmo. Se você estiver assistindo a gravação, que tal você mandar esse link para algumas pessoas? Hoje foi muito interessante. Eu atendi várias pessoas diferentes, inclusive teve perguntas sobre as canetinhas, né, emagrecedoras, teve também sobre uma série de procedimentos, pessoas com literalmente 60 a mais. Então foi muito, muito, muito legal hoje o dia de trabalho. E também no final de semana eu fiz algumas coisas que eu frequentemente falo, né, para nossa assistência fazer. Que é? A gente se cuidar mais e pisar na areia, e pisar, no meu caso, na floresta, tá? Ir pro riozinho, que aqui na Amazônia se chama de Igarapé. Tá? Então, fiz bastante atividade física, muito legal, tá? Além do que a gente já faz, né, quase todo dia, que é pedalar, etc. Então, e outra coisa, tá? A gente, de vez em quando eu repito isso. E a gente tem os pecados, né? Eu fui para o aniversário também, no sábado à noite. Então comi comida de aniversário, mas, como eu sempre digo, comida de festa. E a gente não come comida de festa todo dia. Apesar de ter gente que come pão, tá? Com gordura hidrogenada, com trigo branco, com açúcar branco, come pão todo dia, que eu digo que o pão é comida de festa, né? Mas é isso. Então, qual será, doutor Ricardo, o maior erro da pessoa em 40 a mais comete quando quer emagrecer? Qual será? Qual será? Qual será? Amílcar, são vários, né? Mas hoje em dia, como a internet está diversificada, globalizada, tem muita informação na internet, em canal de Instagram, canal de YouTube, Google. As pessoas às vezes seguem isso. Mas hoje você que está aqui, parabéns por estar participando e se está assistindo a gravação também, parabéns pelo interesse. Hoje você vai descobrir que o problema não é falta de vontade, não é falta de disciplina. O problema é estar tentando sozinha ou sozinho resolver um problema complexo e usando informações soltas que aparecem nesses canais que eu já comentei anteriormente. Muita gente busca a dieta de um influenciador, alguma recomendação de suplemento que às vezes nem o influenciador usa, né? E você segue e vai buscando. Hoje mesmo, hoje não, foi ontem mesmo, uma cliente que eu tenho, ela me perguntou, Ricardo, eu posso usar tal coisa que eu vi e me mandou até um vídeo. A sorte é que, como nós já somos, estudamos muito, tanto a Mica como eu, estudamos nutrição, a Mica mais de 30 anos, eu mais de 20.
E sabemos algumas coisas, e aí eu comentei para ela, pode sim usar, mas dá prioridade a isso aqui, ao outro e a tal composição. Porque nisso a gente se especializou, né? Tanto a Mica como eu. Então tem muita informação picotada que você... E aí tem informação boa na internet. Só que precisa saber buscar. E nesse saber buscar, tanto a Mica como eu, somos especialistas. E se você já tentou alguma dieta dessa, 3 dietas, comenta aqui. Eu já tentei. E no final a gente vai te dar uma orientação bem simples e você vai entender por que você está falhando. Olha, eu estou atendendo mais de 2 pessoas sobre neurociência, né? E uma coisa que a gente tem cuidado é justamente isso, da linguagem, usar a linguagem a nosso favor. Quando a gente fala assim, eu vou tentar, grande parte Hum. das coisas que a gente tenta, a gente erra. Então a gente está imaginando, a gente está pressupondo um erro. Sim, amigo, mas então como é que eu vou falar? Eu vou fazer uma dieta. Eu vou experimentar uma dieta. Mas mesmo quando a gente vai experimentar uma dieta, essa experiência vai dar certo ou não? E você saber que todos nós, você que está me escutando, eu e o Ricardo, todos nós estamos de dieta, só que tem gente que faz uma dieta de comer pão com margarina todo dia, tomar refrigerante todo dia, tá? Comer muito macarrão e muita farinha todo dia. Então, na verdade, a dieta é o que você come, nutricionalmente falando. Mas você pode fazer uma dieta para ganhar massa muscular e emagrecer. Inclusive, semana que vem, nós vamos falar especificamente de dietas relacionadas com as canetas emagrecedoras. Então, fique conosco hoje, porque você já vai ter destrinchado algumas coisas sobre as dúvidas, etc. E semana que vem já chame mais gente. Quem você conhece que já tomou uma dessas canetas e ficou com o rosto Ozempic? Ou como a minha esposa mostrou, gente, não se ofenda, porque ela me mostrou isso, então é verdade, né? Era duas, desenho animado, tá? Era duas galinhas caminhando. Então, duas galinhas, sabe uma galinha, como a gente diz aqui na minha região, adubada, uma galinha gorda, tá? Então, tava ela e a colega galinha dela andando, né? Aí, de repente, elas começam a pisar no bando dessas canetinhas emagrecedoras. E depois elas ficam magras, só que elas perdem as penas, né? E, gente, eu não estou falando que não é para você usar a caneta emagrecedora. Só que tem gente que usa sem critério, sem acompanhamento médico, e sem fazer outras coisas que precisa fazer se você for usar caneta emagrecedora, que realmente não é para todo mundo. E a propósito disso, doutor Ricardo, e aquela frase, né? Ah, antigamente eu emagrecia, era só fechar a boca, eu emagrecia rapidamente. Tá? Hoje eu faço a mesma coisa e não acontece nada. Qual é o seu comentário? Olha, essa é o comum de muitas pessoas que passam dos 40, principalmente, e pensam que o que faziam quando tinham 25 anos, 20 anos, ia funcionar depois dos 40. E não percebem um detalhe que a gente já comentou em outras oportunidades aqui. Existe uma redução de massa muscular depois dos 30 anos, começa a se perder 3 a 5% da massa muscular. Isso aí é um processo natural. Então, a pessoa, quando tem uma redução de massa muscular, o aproveitamento da gordura corporal se reduz como forma de energia. O metabolismo fica, as pessoas falam lento. Eu falo para as pessoas, não é que não é, seja lento, é que está desajustado. O metabolismo, ele necessita alguns processos para ele funcionar corretamente conforme o teu peso, altura, idade e sexo. E tem uma frase interessante que eu estava lembrando agora, antes de entrar na live, é que de um cientista, né? Eu acho que ele é húngaro. Ele dizia assim: Deus pode perdoar todos os teus pecados, mas teu metabolismo não. Então, depois de certa idade, depois dos 40, se você não
cuidar do metabolismo, e metabolismo é a transformação dos alimentos em energia, para o corpo funcionar corretamente. Então, tudo isso vai acontecer depois dos 40. A sensibilidade à insulina diminui, os hormônios mudam, o estresse aumenta, e hoje estamos observando algo interessante e preocupante. Pessoas depois dos 20, 25 anos já estão começando a ter muito estresse. Porque até os 20, 25, a pessoa está até estudando, é jovem, e não tem aqueles compromissos, aquela responsabilidade de casa, filho, mas isso está se tornando algo comum. As pessoas não estão encontrando trabalho ou estão com uma situação emocional eh, desequilibrada e entra um nível de estresse. Eu já vi jovens com muito estresse e é uma coisa que atrapalha é o que mais atrapalha, e a gente vai falar disso daqui para frente, atrapalha tudo o corpo. E outra coisa, o sono piora. Hoje me estavam falando de um rapaz, ele é jovem, deve ter talvez uns 30 anos, mais ou menos, não dorme e quer emagrecer. E esse é são os dois pilares, né, América? Estresse e o sono. E se eles realmente estão geralmente estão relacionados. Tudo isso influencia na capacidade do organismo de utilizar gordura para ter energia. Então, não faz sentido querer emagrecer aos 50 usando as mesmas estratégias que funcionam aos 25. Não tem sentido. A pessoa pensa que é o mesmo, pega uma dieta da internet, vai usar, não sabe onde estão os buracos dessa dieta, não sabe personalizar, e aí entra em um ciclo de ansiedade, depressão, tenta e falha, tenta e falha, tenta e falha. E nós temos a resposta, não é assim, América? E olha, a doutora Nilda concordando com o que você está falando. E eu vou lembrar para vocês o seguinte, inclusive agora toda semana eu converso com uma pediatra, está trocando figurinhas, e, enfim. Você sabia que hoje, em 2026, é muito comum criança, adolescente, ter altos níveis de estresse? Mas como é que é possível isso? Porque a criança entra na escola, aí o amiguinho, ele entra na escola, mas também tem a natação, aí também tem o basquete, mas também tem isso, também tem aquilo outro. Tá? Ou então tem uma viagem diferente, ou então tem já a questão da mídia social. Aí tem um brinquedo diferente, ou tem a camisa diferente. Então isso começa a gerar estresse na criança e no adolescente. E também dependendo de onde essa criança ou esse adolescente estuda, tem os mais diferentes estressores. Desde do bullying, né, que a gente tinha também quando eu e o Ricardo éramos crianças, mas a gente chamava de pegar no pé, tá? E todo mundo tinha que se livrar do pegar no pé. Depois ele fala como é que era isso em espanhol. E também tinha a questão de que, como os nossos pais, de certa forma, diziam que a gente tinha que se virar, a gente se virava. Aí hoje não pode, tem que proteger. E aí você não tem proteção o tempo todo. Tá? Agora, é claro também que tem crianças que vivem em situações realmente muito adversas, né? Tanto alimentar quanto, às vezes, violência, mais níveis, etc. Mas hoje é completamente assim, não verdadeiro dizer que o jovem não tem estresse. Tanto que um dos nossos trabalhos, mesmo com o Ricardo, é o estresse positivo. Como usar o estresse a seu favor. Vou dar um exemplo que todo mundo sabe. Quando você faz uma musculação bem feita, você está estressando o seu sistema muscular. Para quê? Para se reconstruir, só que dessa vez, mais estruturado e mais forte. Agora, voltando aí para o tema do 40 a mais, tá? Então, as pessoas não têm essas informações ou não têm como aplicar essas informações. E aí, Ricardo? Será que é o mesmo? Já não é mais o mesmo metabolismo. É que ficam os hormônios, a atividade física, já não é mais o mesmo sono.
alimentação, o que mais a gente pode falar dos erros e acertos das pessoas 40 a mais relacionadas a emagrecimento? O principal, assim, que eu vejo, América, é que a pessoa tenta fazer sozinho. E na internet você encontra muita informação, como eu falei anteriormente, muita informação boa. Mas saber encontrar é como encontrar, porque na internet tem tudo. Então tem várias dietas, desde low carb, jejum, detox, contagem de calorias. Aí, qual delas funciona? Todas podem funcionar e todas podem até falhar. Isso vai depender de que você tenha um conhecimento sobre o que fazer em cada uma, em que momento fazer. E esses detalhes, às vezes, a pessoa não entende. Nós estudamos tudo isso e entendemos que podemos ajudar as pessoas, porque sozinho até você vai mais rápido, né? Tem um provérbio africano que fala isso. Sozinho você pode ir mais rápido, mas em grupo, com uma equipe, você vai longe. E é a coisa da coletividade. O coletivo te leva longe. De fato, a nossa espécie está ainda nessa terra porque nos juntávamos em comunidade para sobreviver e nos protegemos uns aos outros dos predadores na época das cavernas. E hoje a gente forma comunidades, como nós temos a nossa comunidade, o Clube de Transformação, Comunidade de Transformação 21 Dias, que se você está com dificuldade, nós temos um grupo de apoio magnífico, onde você recebe todo o materiais, acompanhamento diário, semanal, de cada um que você de cada coach, de cada consultor que nós trabalhamos em equipe, e você tem o resultado de ponto A até o ponto B, passando pelas fases. Sabemos quais são os obstáculos, desafios e como corrigir isso. Essa é a parte mais importante que muita gente às vezes não entende. E a gente conversa com muitas pessoas e fala, eu vou fazer do meu jeito, eu tenho aqui minha receita, minha receita de bolo para fazer e na verdade não existe uma fórmula pronta para todo mundo. Essa é a verdade. Eu aprendi faz uns 12 anos atrás que dieta não é a genérica, não é pegar uma dieta e muito menos de calorias, pelo amor de Deus. É fazer, essa dieta em calorias. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aprendi que a gente precisa ter uma individualidade, nós temos uma individualidade biológica que nos permite responder de forma diferente a cada estímulo alimentar. Eu costumo dizer que dieta é a dieta da espécie humana, mas existem diferentes estilos alimentares. Felizmente, tanto a Michael como eu conhecemos vários desses estilos alimentares e levamos ou dois que, na verdade, não é que seja um para sempre, porque você pode estar alternando entre estilos conforme a situação, como a Michael falou. Eu tive uma festa e extravasei. É um estilo, extravagância. É o dia que saímos do estilo 80% do tempo que a gente fica nesse estilo de vida. E depois entramos em outro período, ajustando o que tínhamos feito anteriormente. Eu hoje tenho todas as ferramentas, e eu abro a boca para dizer isso, de que se eu passo uma semana, um período de férias e comi em demasia, comi o que não estou acostumado a comer todos os dias, na semana seguinte, com certeza, eu consigo reduzir o peso que aumentei pelo menos 4 quilos. Porque já aconteceu isso. E tem as ferramentas, essa estratégia. E é isso que a gente sempre ensina para todos, né? Uma maneira de que leve o resultado. E se você tem interesse em esse objetivo de emagrecer com mentorias, com mentores como o Meika ou eu, ou dos nossos
equipes que você talvez esteja nos assistindo de Brasília, de Piauí, de Marialva, né? E Caloré, Enfim. cidade com K no Aí Brasil. você vai encontrar uma pessoa da nossa equipe que vai te ajudar nesse processo em 90 dias. A ideia é, fica 90 dias conosco, que você vai receber um apoio e você vai ter resultados. Eu costumo dizer que a mudança começa a partir dos 90 dias e a transformação completa acontece em 9 meses, igual um parto. Gente, olha só. É, Por que a gente promove essas mentorias? Número um, é porque elas funcionam. Tá? Mas o número dois é o seguinte: a maioria de nós, especialmente se você tem mais de 40 anos, você escutou coisas que estão provadas que não funcionam. Então, por exemplo, se você odiar alguém, tiver raiva de alguém, dê o seguinte conselho para ela: feche a boca que você vai emagrecer. Esse é o pior conselho que pode dar para alguém. É. Mas, Amilcar, como assim? Se fechar a boca, a pessoa vai emagrecer. Vai, verdade. Mas vai engordar de novo depois. Entende? Olha só. Quando eu era criança, eu fiz 58 anos semana retrasada, né? Quando eu era criança, só tinha um gordo na turma. De vez em quando eu conto essa história. Por quê? Porque naquela época só era gordo quem era guloso. O Ricardo é mais novo do que eu, mas ele vai concordar comigo. Não era isso, Ricardo? Quando ele era criança. Era isso. Eu estou lembrando agora da minha turma do segundo grau, até da universidade também tinha poucos. Só Tinha era poucos disso. gordo quem era guloso. Então, qual era o remédio para emagrecer? Era deixar de ser guloso. Como é que você deixa de ser guloso? Você fecha a boca. Aí a pessoa emagrecia. Mas você acha que essa estratégia é válida em 2026, ou não sei que ano você está escutando essa gravação? Porque hoje a qualidade dos alimentos é outra, o nível de estresse é outro. E coisas comuns, por exemplo, você acha que a carne que você come hoje, meu avô abatia um boi com 5 a 8 anos. Ele abatia o boi quando o boi estava gordo. Isso levava de 5 a 8 anos. Hoje leva 23 meses. Você acha que é a mesma carne? É. A minha avó abatia uma galinha mais ou menos com 8 meses. Você acha? Eu nem sei, vou ter que procurar de novo. Antigamente era 43 dias, parece que já diminuiu, já não é mais 43. Eu falo de 45, mas deve estar por aí ou menos. Tá? Você acha que é a mesma carne de frango? Eu que como peixe 3 ou mais vezes por semana, hoje a quantidade de mercúrio que tem no peixe aumentou. Então não é todo peixe que você pode comer todo dia, sabia disso? Então, se você ficar sozinho, você está à mercê dessas informações aleatórias. Eu estou terminando mais um curso de nutrição. Quando eu comecei esse curso, há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu dizia que tinha uma verdade em nutrição. Basicamente, somente uma. Comer açúcar branco faz mal. Hoje, nem isso os nutricionistas concordam. Hoje tem nutricionista dizendo para você comer açúcar branco. Aliás, surgiu agora, recentemente, um estudo. Aí você vai ler o estudo, você entende, né? Dizendo que reduzir carboidrato faz mal. Aí você vai ler o estudo foi feito com ratos, e realmente, como mudou a sensibilidade à insulina dos ratos, porque descortar os carboidratos do bicho, aí não vai mudar a sensibilidade à insulina. Tá? Então, também coisas muito drásticas, está provado naquele estudo que para os ratos não é tão bom. Mas será que para algumas pessoas diminuir ou cortar o açúcar é uma boa ideia? Então, a gente também tem uma outra coisa. O que a gente fala
é baseado em ciência e também baseado em evidências. Em resultados. Na nossa história de mais de 30 anos, de mais de 20 anos, com pessoas reais. Na verdade, eu e o Ricardo, nós nunca trabalhamos emagrecendo ratos, tá? Essa ele gostou, tá vendo? A gente testa na gente e testa nas pessoas, mas não é testar. É pegar uma coisa que já foi, digamos assim, consagrada, como nós vamos falar semana que vem. Como é que você usa certas estratégias, inclusive, como é que você usa os análogos de GNP1, as famosas canetas emagrecedoras, de uma maneira, você vai ver isso com seu médico, tá? De uma maneira mais saudável. Aí tem como. Tem, se você decidir usar um troço que custa 2, 3 mil reais e que tem determinadas limitações, é bom você usar sabendo o que você deve fazer. Tá? Inclusive, estou pedindo isso para você. Se você conhece alguém que usa essas canetinhas, a doutora Helenilda, lá no Paraná, disse que lá tem a caneta La Garantiza Soy Yo. Tá? É uma caneta mais baratinha. Tá? Então, ela ajuda essas pessoas. Porque a pessoa comprou o troço. Tá? Então, tem que ajudar. Senão pode piorar ainda mais a situação da pessoa. E, doutor Ricardo, o que o senhor pode falar para a gente começar a concluir essa live de hoje, no sentido de que sim, é importante ter orientação, mas o que mais? Assim, o que eu sempre falo, que nós sempre falamos aqui, é observar os 5 pilares da saúde e que determinam o emagrecimento definitivo. Eles são a hidratação, ingestão de água, a alimentação adequada, que aí precisa estar com alguém que te acompanhe, ou que personalize e corrija a tua rotina, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, cada pessoa tem uma idade diferente, uma composição muscular, composição corporal diferente, diferente nível de estresse, usa medicamentos. O terceiro seria a atividade física, que se negligencia muito. Depois dos 40, não é opcional fazer musculação. Precisa fazer musculação. Isso é algo que as pessoas não estão entendendo. Eu não gosto. Não é para gostar. Ninguém gosta de estar. E o doutor David Ribeiro, lá na Califórnia, fala, né? Para homem não precisa fazer musculação. Mas é uma coisa. Porque o homem morre cedo. Então, se você morrer cedo, resolver seus problemas cedo, pelo menos fisicamente, morrendo cedo, não precisa. Mas se você pretende viver mais, é obrigatório também. E a musculação se está negligenciando muito. Hoje eu estou na academia e eu vejo que, assim, com muito prazer, e vejo muitos jovens de menos de 30 anos, 20 e pouco, até adolescentes de 10 e poucos anos que estão na academia, que era diferente antigamente. Quando há uns 7, 8 anos atrás, que eu tinha matriculado em uma academia aqui perto, eu não via essa quantidade de jovens. Hoje eu vejo mais jovens lá, na academia. O quarto seria o sono e o quinto, o estresse. Controlar esses 5 pilares da saúde e que vão determinar como você vai emagrecer é muito importante. Se damos a eles uma escala de 1 a 10, sendo 10 um máximo de qualidade nessas áreas, nesses pilares, você vai observando como está indo esses 5 pilares. E para isso precisa um mentor. Porque às vezes você acha que está fazendo a coisa certa, pegando informação daqui, dali, de lá, e não sabe. Aplica, se desespera, se frustra, e talvez perde peso, mas depois, ou emagrece, mas depois ganha tudo de novo. Por quê? Porque ainda não aprendeu a equalizar ao máximo de nota esses 5 pilares. E é estar pelo menos acima de 7, a média, né? Igual as notas do colégio. Então, se você entende, e aí a gente volta a reforçar, entende que precisa de ajuda, não tenha medo nem vergonha em pedir ajuda. É uma coisa que até a América nos ensina nos nossos grupos da comunidade que nós participamos. Temos algumas pessoas aqui, Lenilda, a Denilson, e que você precisa de ajuda. Entender isso é importante.
E aí você vai observar, porque e o que mais controla tudo isso, a saúde e o emagrecimento, é o estresse. Os níveis de cortisol em sangue atrapalham todo o corpo, todo o metabolismo. Você acha que é metabolismo lento? Não. É metabolismo que não está funcionando como deve ser. E aí você vai fracassar e vai estar fazendo sempre a mesma coisa ou tentando. Não, não consegue passar, essa é outra questão. Não consegue passar 90 dias em um processo seguindo os passos. Tem gente que desiste no segundo mês. Passou um mês, com o segundo mês, na metade do segundo mês desiste. Por quê? Porque não tem uma constância, e aí tem É assim, a estratégia, né, Ricardo? Por exemplo, a sócia lá da tabacaria El Gringo, que já emagreceu e eliminou mais de 30 quilos, está ali me elogiando. Mas o programa dela foi diferente de outras pessoas, porque ela estava num momento de vida de muito estresse, muito trabalho, tinha também tido outras questões. Aí, quando você olha os exames, você vê que as questões são profundas. Então, tinha que ser uma estratégia muito, muito específica. E para terminar a minha parte, que o Ricardo já vai terminar também, quero dizer para vocês o seguinte: você sabia que nós temos protocolos, programas que você vai economizar dinheiro, em vez de simplesmente gastar dinheiro? Mas como assim, amigo? Porque a gente vai localizar algumas coisas que são verdadeiros ladrões de energia, vitalidade e dinheiro. E a primeira pessoa que me falou isso foi um cliente de 1995, que ele disse, na época, e depois a gente foi calcular, que ele tinha economizado, a dinheiro da época, que hoje seria muito mais do que isso, mais de R$ 1.000 por mês, mesmo tendo me pago a mentoria. Aí eu perguntei para ele, bom, né? Você pode me explicar? É que ele tinha tudo anotado. O que ele gastava de farmácia, de supermercado, de feira. E ele foi vendo quanto a menos de supérfluos ele estava gastando e as substituições que ele fez. E aí sobrou mais de R$ 1.000. E veja bem, ele me pagou e sobrou mais de R$ 1.000. Então, às vezes você não acredita nisso. Mas isso é perfeitamente possível. Assim como, por exemplo, a gente atende pessoas que dizem: não, mas eu só tenho 60 dias, eu só tenho 45 dias para emagrecer, para ir para um casamento, para ir para um evento, para ir para umas férias, etc. E tem estratégia que a gente usa mais coisas, desde que é claro que não agrida a pessoa. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. De novo, estou pedindo: você conhece alguém que use caneta emagrecedora aprovada pela Anvisa ou garantizada pelos amigos e irmãos do Paraguai, tá? Convide para a próxima live, que é importante. Com você, Ricardo, fechando nossa live de hoje. Olha, só para concluir, o que falta em você que está querendo emagrecer e não está conseguindo após certa idade, por os 40, ou até antes, né? Porque tem muita gente hoje que está aumentando de peso, está obeso e não sabe como fazer. O que está faltando é uma estratégia, é um modelo que você consiga manter, certo? E é por isso que nós sempre fazemos o convite para que você ganhe uma consultoria online ou presencial para avaliar o teu caso, para ver o que você está falhando. Inclusive, até temos como te ajudar com a interpretação de exames de sangue para corrigir o que você está comendo. E durante essa conversa vamos entender tudo, a rotina, os principais obstáculos, objetivos, mostrar como é o melhor caminho, qual é o melhor caminho para você, sem compromisso, sem dieta pronta, sem promessa milagrosa, porque nós temos resultados, e fazer um direcionamento individual e uma mentoria, porque tudo está na nossa mente, a gente faz ajustes. A mãe que era especialista nisso. E eu ainda também tenho certa experiência em ir colocando na tua mente o que você precisa para entender o processo, ok? Então, fica conosco e na próxima semana, se você gostou até agora e acha que faz sentido o que nós explicamos para você até aqui, comenta
dieta ou comenta no direct de América Romeo, protocolo, que nós vamos te direcionar a nossa equipe para te atender. E na próxima segunda-feira, dia 3, né, América? Eu acho que dia 3, segunda-feira, 19h30, nós vamos falar o tema que a América comentou relacionado com proteína, que hoje é o que está assim, dando-se mais importância para a nossa saúde. E já aqui já falamos bastante de proteínas e você vai gostar. E convide seus amigos, familiares e nos vemos na próxima semana. Então, até a próxima mensagem, próximo direct e até lá. Saúde e sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.